Boa noite, Fael. Eu me chamo Jon Snow. Tenho 50 anos e na época desse acontecimento eu morava em Quito, no Equador, e hoje eu moro em São Paulo, no Brasil. O fato que eu vou contar aqui me deixou à beira da sanidade mental toda vez que me lembro. Em 1997, eu tinha 24 anos e fazia parte das Forças Armadas Equatorianas. Naquele ano, um grupo de 4 soldados e o nosso capitão e eu fomos designados para uma missão em uma área que ficava a 60 quilômetros de Quito. Os soldados eram Jaime Lannister, Bran Stark, Joffrey Baratheon e Daenerys Targaryen. O nosso capitão era conhecido pelo apelido de Montana, que significa montanha em português. Montanha nos designou a uma missão que, dizia ele, ser de baixo risco. Nós deveríamos investigar o que ocorria na fazenda Ambato, pois as autoridades locais haviam relatado um ser desconhecido que estava agindo na Floresta Nublada. Mas, às vezes, essa criatura ia até a fazenda Ambato para devorar os animais de lá. O capitão nos designou para essa missão porque éramos os melhores. Daenerys Targaryen era a médica do grupo, enquanto Bran, o Joffrey, Jaime e eu éramos apenas soldados. Questionei o meu capitão que criatura desconhecida era essa e que isso não era problema do exército, e sim da polícia ambiental. Está me questionando, soldado? Montanha disse. A missão do exército equatoriano é desenvolver o poder territorial, em ordem de cumprir os seus objetivos constitucionais, garantindo a integridade e soberania do território equatoriano, e contribuir para a segurança e desenvolvimento da nação. Isso envolve garantir a disposição do pessoal militar preparado, em ordem de cumprir qualquer missão designadas. Entendido, capitão. Eu falei. Tem alguma ideia do que pode ser essa criatura? O que se sabe é que ele veio do Vale do Javari, um território pouco explorado dentro da floresta amazônica, que faz fronteira com o Peru. Dizem que pode ser um chupa-cabras, uma criatura folclórica brasileira, mas o que se sabe é que essa coisa atravessou o Peru, fez um estrago por lá e agora está vivendo aqui, em nossas florestas, disse Montanha. Mas, capitão, pelo que eu conheço dessa lenda, um chupa-cabras não chega a ser uma ameaça. Você já assistiu o filme O Predador, Jon? Então se prepare para o pior. Eu fiz uma suposição que, na melhor das hipóteses, poderia ser um chupa-cabra. Mas para aqueles 2 homens de preto chegarem aqui hoje cedo e dar ordens até no tenente, coisa boa não é. Por mim, eu levaria toda a infantaria, mas o meu superior ordenou que eu levasse apenas uma equipe com 5. E a nossa missão é investigar e rastrear a criatura. E só abriremos fogo em último caso. E essa é uma missão confidencial. Nada do que presenciarmos poderá ser relatado para ninguém além do tenente, disse o capitão. Preparamos armas, remédios e todos os nossos equipamentos para a missão na selva. Equipamos o nosso carro, um Unimog 4x4, e partimos para a fazenda. A fazenda fica no final de uma estrada de terra, numa aldeia rural. Circundando a fazenda é só florestas, que fazem parte da área da Floresta Nublada, a segunda maior floresta da América do Sul.
perdendo apenas para a selva amazônica. A casa da fazenda não é muito grande, apenas o terreno ao redor da casa que é enorme. Na frente da fazenda, há um gramado aberto com algumas pequenas árvores aqui e ali. Bem, como algumas partes mais altas e outras mais baixas. Não é totalmente plano, mas é um lindo lugar. E também tem um rio que passa próximo. E depois de 1 quilômetro, o campo termina e começa a floresta. Passamos a primeira noite na casa da fazenda. Os moradores da mesma haviam desaparecido, assim como todos do povoado. Provavelmente alguma coisa os fez fugirem. Então, fizemos algumas buscas e tudo o que encontramos foram algumas cápsulas de balas e pegadas de pessoas na floresta e também algumas pegadas desconhecidas. Naquela tarde, enquanto o grupo fumava e contavam histórias em volta de uma fogueira, Jamie e eu resolvemos fazer um tour pela área. Fora da fazenda, primeira vista, as árvores parecem prolongar-se por muito tempo. Mas, já depois de 50 metros, surge um cume de terra à esquerda e à direita, com cerca de 2 a 3 metros de altura. Andamos floresta adentro por mais ou menos 1 hora. Então, de repente, como se estivessem no lugar errado, apareceram algumas cabanas sem padrão em suas posições. Estavam espalhadas por cerca de 250 metros, com um lago raso e a floresta fechada nas laterais. A coisa toda mais parecia um acampamento indígena, com várias tendas, madeira queimada, do que parecia ser uma fogueira e alguns objetos estranhos, que pareciam ser religiosos. E o mais estranho é que no local parecia ter somente índios, idosos, mulheres e crianças. Bem, ficamos de longe observando tudo sem sermos notados. À primeira vista, pensamos que poderia ser apenas um acampamento cigano isolado, ou até mesmo indígena, ou algo assim. Mas quando nós aproximamos escondidos e olhamos pelas lunetas, lá dentro, a maioria das tendas estavam quase vazia, mas tinham roupas, camas e cobertores. Eu lembro-me de ter pensado que era assustador, mas logo encontramos ali em volta do acampamento restos de animais por toda a terra atrás do acampamento. Eram carcaças de animais dilacerados e ficamos realmente assustados. À medida que nós investigávamos, nos descuidamos de esconder a nossa presença, pois quando chegamos ali, avistamos apenas algumas poucas pessoas. Mas agora não víamos mais ninguém. Era como se os velhos, as mulheres e as crianças do acampamento tivessem nos visto escondidos. Estava próximo das 18 horas, mas tudo foi se tornando escuro muito rápido. Estávamos na floresta atrás do acampamento indígena, mas para voltarmos à fazenda, tínhamos que passar novamente pelo acampamento. E quando voltei a minha visão para o acampamento, eu fiquei paralisado de medo. Uma idosa passou muito rápido e entrou em uma das barracas, porém, ela passou correndo de 4 como se fosse um animal. Eu nem perguntei ao meu amigo Jamie se ele viu aquilo, e tudo o que eu queria era correr daquele lugar. Então, demos a volta por trás do acampamento
e mais um pouco estaríamos longe dali. Precisávamos voltar à fazenda e reportar isso aos demais. E quando chegamos a certo ponto da floresta, já a 1 quilômetro do acampamento, paramos para recuperar o fôlego. E foi quando perguntei ao Jamie se ele viu aquela cena bizarra da velha correndo como um bicho, e ele disse que não. O que ele viu foi muito pior. Ele disse que olhou para cima de uma árvore e viu um homem estranho lá em cima. O homem era moreno, estava sem camisa e os seus olhos pareciam negros e sem vida. E rapidamente ele voltou à visão em outra árvore, e ali também havia outro homem da mesma forma. E foi aí que ele percebeu que haviam vários homens nas árvores, um em cada árvore, e todos ali imóveis, olhando para nós e nos cercando. Isso me deixou arrepiado, mas logo tive a impressão de que estávamos sendo observados. Então, logo fomos embora, e quando chegamos na estradinha de terra que levava à fazenda, vimos um homem alto encapuzado, com roupas escuras, caminhando em nossa direção a cerca de 80 a 100 metros de distância, com o que parecia ser um rifle empunhado em suas mãos. Apontamos as nossas armas para ele e paramos para interrogá-lo e perguntar sobre tudo o que estava acontecendo por ali. Ele disse que é um morador local e uma criatura humanoide parecida com um lagarto havia aparecido e estava matando todos da região, principalmente os índios. Perguntei a ele se era um chupa-cabras. Ele deu uma gargalhada e disse: "Vocês, hombres, não está no Brasil, mas essa coisa veio de lá. Matou meu povo e agora está matando os índios. O bicho é como um camaleão. Ele se camufla até ficar invisível. É maior que um homem e sua aparência é de um lagarto que anda igual gente. Me e meus homens não fomos capazes de matá-lo. Mas quando vi, ele tinha a pele amarronzada, a cara de um lagarto, mas usava máscara. Possuía longas tranças na cabeça, e apesar das enormes garras que saem de suas manos, ele matou meus homens com uma espécie de lança que era capaz de cortar até mesmo os nossos rifles." Disse o homem. Perguntamos o seu nome e ele disse que se chamava Tyrion. E que era melhor levar todo o exército, pois assim talvez conseguiríamos deter o Marupiara. Marupiara? Eu perguntei. Sim, é esse o nome dado pelos índios a essa coisa. No Brasil, ele era chamado de o predador. Mas um predador ele caça para se alimentar, e essa coisa caça por esporte. Marupiara significa na língua quichua, caçador, ou algo assim. Tyrion, ele disse que estava indo atrás do Marupiara e queria vingança. Então, Jamie e eu voltamos à fazenda e reportamos tudo ao nosso grupo. Ele estava atrás de mim.